Abra sua Bíblia comigo, aonde você estiver, em Salmo de número 125 e verso 1. Salmo de número 125 e o verso de número 1. Lembrando que é nessa palavra que nós nos apoiamos. É na palavra de Deus que nós nos alimentamos. É dessa palavra que nós nos sustentamos todos os dias, para crescermos no nosso Deus. Salmo de número 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E eu começo essa noite fazendo essa pergunta para você. Você crê no Senhor? Você confia de fato no Senhor? Se você confia no Senhor, você não se abala de forma nenhuma, mas você permanece em Deus, firme, focado nos seus propósitos. Nós estamos desde o início do ano com esse alerta chamado coronavírus, Covid-19. Essa contaminação que aconteceu, iniciou lá na cidade de Wuhan, na China, onde os estudos indicavam que esse vírus apenas ia atingir animais. E com o passar do tempo começou a atingir a espécie humana. E aí todos já sabem bem dessa história, né? Houve medo de contaminação, falta de suprimentos, a economia mundial foi atingida, o turismo ficou em baixa, cancelamento de diversos eventos, a produção industrial paralisou, enfim. E essa pandemia se estendeu por todo o mundo e chegou também aqui no Brasil, chegou em Santa Catarina, chegou aqui em Itajaí, chegou na sua cidade onde você está nos assistindo. E entre outras coisas, o que essa pandemia, esse coronavírus veio nos mostrar? O quão frágil são as coisas. Como um vírus, algo tão pequeno, pode mudar um cenário mundial, um cenário tão grande. De uma forma involuntária, ele contamina uma pessoa que atinge todo o mundo, um país, e se espalha pelo mundo todo. A Bíblia já fazia alertas há milhares de anos a respeito disso, nos alertando a não confiar em coisas suscetíveis, como riquezas, como circunstâncias ou como o nosso próprio entendimento. A Bíblia já nos alerta há muito tempo sobre isso. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Sabe por que tem muita gente surtando? Sabe que tem muita gente desesperada, está criando um caos na sua mente, um caos dentro da sua casa, onde está tirando até mesmo a paz? Porque está acreditando no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Ei, nessa noite Deus te convida a confiar nele, a esperar nele, a ter a certeza de que ele pode todas as coisas. Nós precisamos nos apoiar naquilo que é eterno, não naquilo que é temporal, mas naquilo que é atemporal, aquilo que é eterno, que vem do Senhor. A palavra de Deus nos dá princípios para que possamos estar firmes diante das dificuldades, das más notícias, dos problemas. E desse versículo que eu quero falar nessa noite, ele é tão pequeno, um versículo muito pequeno, mas que traz um conteúdo muito forte e que pode mudar a tua forma de enxergar essa situação. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Abra comigo a sua Bíblia, Colossenses 4 e 2. Olha o que diz o texto. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Vou repetir, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. E a primeira lição que eu aprendo nesse pequeno versículo, mas de um conteúdo muito grande, é: não surte, cresça no propósito da oração. Ou seja, ore, ore e ore. Jesus fez isso, estava sempre ligado com o Pai através da oração. Nós vemos em Lucas 5,16 que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Em Marcos 6,46, tendo despedido, subiu ao monte para orar.
Em Marcos capítulo 1, versículo 35, tendo se levantado na alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus tinha comunhão com o Pai através da oração. E quando nós não surtamos, mas nós temos uma vida ligada com o Pai através da oração, nós não surtamos. Nós entendemos os seus propósitos e nós temos a clara confiança de que a nossa vida está na mão de Deus e depende totalmente de Deus e não das circunstâncias que nos cercam. A nossa vida não depende da economia. A nossa vida não depende do que você vai ter para comer hoje ou amanhã. A nossa vida não depende daquilo que você vai ter para vestir hoje ou amanhã. A nossa vida não depende do carro que você vai ter ou você nunca teve. Não depende da casa que você tem. Não depende dos teus sonhos. A nossa vida depende inteiramente do propósito de Deus sobre nós. Nós somos um ser totalmente dependentes a Deus. E qual é a forma que nós nos ligamos com Deus Pai? Através da oração. Talvez para muitos essa pandemia tenha te dado um tamanho de desespero que tu tenha te voltado para Deus. Que bom. Aproveite para correr aos braços do Pai. Aproveite para se render a Deus novamente. Talvez você estava tão afastado de Deus, levando tão na inconstância a tua vida com Deus, que tudo isso está te fazendo aproximar. Ei, eu vou te convidar ainda mais essa noite. Não surte, cresça através da oração. Aproveite esse tempo para orar. Aproveite esse tempo para dialogar com Deus. Aproveite esse tempo para entender os mistérios de Deus sobre a tua vida. Aproveite esse tempo para entender o que Deus quer fazer na tua vida, pela tua vida e através da tua vida. É tempo de comunhão, é tempo de alinhamento com o coração do Pai. Todos nós temos motivos de sobra para orar. Assim como Jesus tinha. Tá, mas eu vou orar para quê? Você tem alguém da família que não conhece a Jesus? Está aí um motivo para você orar? Você tem alguém na família que está desesperado? Você tem aí um motivo para orar? Na sua casa está um caos? Você tem aí motivo para orar? As notícias à sua volta não são boas? Você tem aí motivo para orar. Ou seja, você tem vários motivos para orar. Então, partiu oração. Não surte, cresça em oração. Segundo o que nós aprendemos nessa palavra, não surte, cresça na palavra, esteja atento aos sinais, gente. Quando nós estamos alinhados ao coração do Pai e através da sua palavra, nós entendemos esses sinais. Nós não surtamos, não desesperamos, porque a palavra de Deus é mais atual que o jornal escrito semana passada, ou que vai ser escrito na próxima semana. É super atual. Aqui está toda a sua palavra, todos os seus ensinos, toda a orientação. Colossenses 4:2 então diz: dediquem-se à oração e estejam alertas, atentos. Ei, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possam devorar. 1 Pedro 5:8. Fique esperto. O diabo não brinca. Então não dê bobeira. Preste atenção aos perigos. Esteja atento, esteja alerta. Você precisa estar atento à palavra de Deus. Você precisa estar atento àquilo que Deus quer revelar sobre a sua vida com toda essa situação. Quando a sua vida está pautada na palavra, você não é transformado pelo caos, mas você transforma o caos. Você transforma o caos. Por isso, não surte. Mergulhe na palavra de Deus. Examine as Escrituras. É tempo de você orar. É tempo de meditar. É tempo de se aprofundar em Deus e na sua palavra. Aleluia. Terceiro. Não surte. Cresça ressignificando o caos. Aprenda a ser grato a Deus. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos.
1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, gratidão é vida. Gratidão está ligada à abundância, assim como a murmuração à escassez. Todos nós temos motivos para agradecer, todos nós temos motivos para reclamar, então você vai decidir qual é o ângulo da sua vida que você vai seguir, a escassez, a murmuração ou a gratidão a Deus em meio ao caos. Quando nós aprendemos a ser gratos a Deus em meio ao caos, nós começamos a ter a certeza de quem nós estamos crendo. A palavra está acima de todas as coisas, a confiança está acima do medo. Você precisa confiar em Deus. Seja grato, não surte. A gratidão tem a ver com o coração e não com as circunstâncias. Gente, não valorize a tempestade, não valorize a circunstância em sua volta, não. Valorize o Deus que está acima de tudo isso. Valorize a Deus que está acima de todo o propósito. Pare de surtar, pare de achar que vai dar tudo errado, pare de achar que é o fim, ainda não é o fim. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o momento, Ele sabe a hora, você precisa confiar e descansar em Deus. E eu concluo a palavra nessa noite, eu quero convidar a banda para subir. Quem anda com Jesus, sabe que dele vem a última palavra. A última palavra, querido, vem de Deus. A última resposta vem de Deus. A tua confiança precisa estar em Deus. Por isso, nessa noite, não surte. Tenha uma vida de oração. Não surte. Tenha uma vida de confiança na palavra, esteja alerta, esteja atento. Não surte, seja grato, não murmure, agradeça a Deus por tudo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Abra o seu coração para Deus, abra seu coração para o Espírito Santo nessa noite. Quem sabe até aqui você chegou reclamando, com medo, desesperado, surtado, mas nessa noite é a palavra de Deus para você, não surte. Confie, acredite, ore. Aproveite esse tempo relacional com o Espírito Santo de Deus. Sabe que tem gente que ainda não entendeu o propósito de estar em casa até agora. Tem gente que ainda não conseguiu buscar a face do Senhor até agora. Tem gente que está esse tempo todo olhando o Facebook, olhando o Instagram, isso é importante ver notícias, mas gente, está demais, está demais, está demais. Tem hora que dizem fica em casa, tem hora que sai de casa, tem hora vai morrer todo mundo, tem hora não vai morrer ninguém, tem hora vai atacar todo mundo, tem hora não vai atacar ninguém. Gente, é uma pandemia de informações. Há um jogo político em volta de tudo isso, há jogo de interesses em volta de tudo isso. O único interesse que não está em jogo é a vontade permissiva de Deus e o nosso entendimento em Deus. Por isso, crê em Deus, confie em Deus, espere em Deus. A boa notícia está na palavra de Deus. A boa notícia não está nas redes sociais. As boas novas não estão nos jornais. As boas novas não estão nos rádios. As boas novas não estão nos meios de comunicação. As boas novas de Deus estão na sua palavra. E aquele que nele espera, aquele que nele confia, não perece, não perece, não perece, não perece. Eu quero orar com você. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre.